Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Daqui para Frente, pela TVT, a TV do Trabalhador e da Trabalhadora, e também pela Rede Brasil Atual. Muito grato por sua expectativa, audiência e expectação. É uma alegria ter você conosco. Muito bem. Dia 20 de novembro é dedicado à consciência negra. E a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Nossa pergunta é: que consciência devemos ter como negros e negras? Que consciência devemos ter como negros e negras? Há um texto nas Escrituras muito rico, que está em João capítulo 8, versículo de número 36, que diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, que sonho teria sido ser liberto por Jesus, porque de fato a libertação proclamada aos negros e negras não pode ser chamado de libertação na acepção do termo, porque, de fato, diferente da libertação proposta por Jesus Cristo, não ficamos, de fato, livres. Até hoje somos perseguidas e perseguidos, e a arma do Estado está sempre apontada para a cor da nossa pele. Então, de que consciência devemos nos nutrir? Do que nós, negros e negras, temos de estar conscientes, nós, pretos e pretas? Primeiro, de que importamos. Sim, vidas pretas, vidas negras importam. Segundo, de que nós viemos da África, como de resto veio toda a humanidade. Porque o casal matriz da humanidade era preto. Logo, a raça humana é negra. A outra coisa que devemos ter em mente é que da África veio Jesus Cristo e os seus apóstolos. Ainda que os seguidores de Jesus, a partir do século IV, o tenham traído, aliando-se ao império que o matou e que os levou a sustentar o colonialismo e a escravização, de fato, apesar disso tudo, apesar dessa traição, apesar disso tudo, a fé cristã é de matriz africana. Sim, Jesus Cristo veio da África, seus pais vieram da África, seus apóstolos vieram da África, era a África. Antes do Canal de Suez, o Oriente Médio era a África e era majoritariamente preto. Preto, no mínimo, não branco. Portanto, a fé cristã é de matriz africana. Outra coisa que a gente tem de estar consciente é de que nós somos 56% dessa nação. 56% dessa nação. Outra coisa que nós devemos ter consciência é de que nossos tambores constituem a matriz da cultura musical dessa nação. Nossos tambores, os tambores do Rio, os tambores da Bahia, os tambores de Minas, os tambores que soaram no Brasil é que constituem a matriz cultural dessa nação, seja o samba, seja o chorinho, seja o maracatu, seja a bossa nova, todo esse arcabouço musical veio dos nossos tambores. Outra coisa que a gente deve ter consciência negra, é de que essa nação fala um português peculiar, chamado de português brasileiro, porque o nosso ritmo, o ritmo da negritude, se impôs à fala do colonizador e do escravizador.
É por isso que o nosso falar é quase musical, é malemolente, é cheio de bossa. A outra coisa que nós precisamos ter em mente na nossa consciência negra é de que o negro Machado de Assis disputa com Camões e Fernando Pessoa a distinção de ser o maior escritor da língua portuguesa. Sim, nós ajudamos a construir essa língua. Agora, também temos de ser conscientes de que somos caçados diariamente, porque a branquidade não consegue reconhecer que perdeu a hegemonia para a negritude brasileira. Temos de ser conscientes de que a manifestação da nossa hegemonia em todos os campos do saber e do fazer brasileiros é só uma questão de tempo, fruto da nossa luta e da crescente conscientização do nosso direito. Estamos caminhando para a libertação que Cristo proclama, aquela que faz a gente ser realmente livre. Outra coisa que precisamos ser conscientes é de que o Brasil é um país de pretos e pretas, de negros e negras. E temos de ser conscientes de que a negritude brasileira é a forma de ser negro desenvolvida no Brasil, que substituiu a quebra do laço com as tribos originais por uma expressão do ser negro que vem das lutas por liberdade, expressas nos quilombos e na participação essencial na formação cultural brasileira. Aliás, eu gostaria de declamar aqui um soneto que fiz sobre esta questão da negritude brasileira, que diz o seguinte: em busca da tão cara negritude, em África fui ver identidade. Lá não vi tão nata realidade. Não são pretos, têm normal atitude. São povos e com línguas diferentes. Me venderam a crentes meliantes. Falo português. O que falei dantes? Minha pele diz que somos parentes, mas minha sina dista brutalmente. Eles, guerreiros de tez altaneira, enfrentaram os inimigos tenazmente. Eu, fazendo destino sem maneira e perdido em história sem semente, a parir negritude brasileira. É isso, meus amados irmãos e irmãs. Consciência negra, consciência de que estamos construindo a nossa própria libertação. Nós estamos construindo a nossa própria libertação. Muito bem, William, como é que você vê a consciência negra? Olá, Ari. Olá a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar falando com vocês. Ari, nós precisamos buscar algumas coisas aqui. Eu quero buscar na engenharia, porque os engenheiros falam que o que garante a perfeita execução de uma construção é a estrutura. Então você precisa de uma boa fundação, pilares, vigas e lajes de qualidade para criar uma estrutura que lhe garanta a sustentação e estabilidade. Sem estrutura adequada, qualquer construção entra em colapso. O próprio Jesus usou essa metáfora, usou essa verdade como metáfora, ao ensinar que só conhecer sua palavra e não praticá-la é construir uma casa que vai abaixo por não ter uma estrutura adequada. Agora, reflita comigo, meu irmão. Dos 521 anos
de construção desse país, 388 anos foram de escravidão. Na estrutura desse país, há quase 400 anos de escravidão. Na estrutura desse país está a cor da pele definindo quem é gente e quem é coisa. Isso é muito sério. Gente por quem Jesus Cristo deu a vida na cruz foi tratada como coisa, foi torturada, foi assassinada. E isso legitimado no nome dele, no nome de Jesus. É isso que nós chamamos de racismo estrutural. Por isso, não faz diferença a utilização de materiais de qualidade, tecnologias, bela estética, quando a estrutura já está comprometida. Quando o preto é a cor do pecado, você está entendendo? Quando o cabelo crespo é o cabelo ruim. Quando preto é sinônimo de coisas mal feitas ou coisas e realidades ruins. Então, ou refazemos a estrutura, ou não teremos de fato um país. Ou temos uma consciência negra dessa realidade, ou mudamos de fato essa realidade, a estrutura desse país, ou não teremos um país, ou não teremos uma nação, não teremos o nosso Brasil. Exatamente, William. Essa é a questão que se põe. Uma vez que nós somos a maioria da população brasileira, não faz sentido que nós estejamos sendo caçados o tempo todo. E não só somos a maioria da população brasileira, como nós somos a base, formamos, contribuímos com a base da cultura brasileira. E por isso a negritude tem de ser o distintivo da sociedade brasileira, e não o contrário. E você citou aí um sem número de colocações que são as colocações racistas, as colocações em que a cor preta, a marca do ser humano vindo da África, como é o nosso caso, se torna um sinônimo do que é mal, um sinônimo do que é pecado, e tudo isso é racismo. E tudo isso é racismo. Então é preciso corrigir isso, é preciso corrigir urgentemente, é preciso corrigir na igreja. Não é preciso corrigir na igreja, porque a ideia de confundir a cor preta com o pecado é uma ideia que destrói as relações sociais e constrói, sim, uma relação racista e uma relação de destruição do povo que, de fato, construiu o Brasil com sua força, com sua mão de obra, com a sua criatividade e com a sua cultura. Por isso, vamos continuar a falar sobre isso. Nós vamos agora para um rápido intervalo, fique conosco, voltamos já já. Nós estamos falando hoje sobre a consciência negra. Que consciência devemos ter, nós os negros? Estamos hoje, então, falando sobre consciência negra, porque dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, é o dia em que celebramos o grande herói Zumbi dos Palmares e que se tornou conhecido como Dia da Consciência Negra. Já conversamos um pouco sobre isso no primeiro bloco e eu quero continuar esse assunto trazendo mais um soneto que escrevi sobre a negritude.
Eu queria ser um indistinguível, mas não me tratam como ser humano. Eu nem sou fidalgo, nem sou fulano. Por vezes quis mesmo ser invisível, pois eles só me veem quando querem. Quando querem, eu quero vê-los cegos. Me percebo preso por cruéis pregos, pois, por tudo, por nada, só me ferem. Só vim cá tangido por dor. Eu fiz foi construir, e sem escolha, mas vivem a me mirar com fuzil. Eu sei ter orgulho de minha cor, que sua polícia se recolha. Meu samba tem meu penhor do Brasil. Pois é, esse é o fato. Nós viemos para cá sequestrados, viemos acorrentados e construímos essa nação. Não só construímos essa nação, como nos tornamos a maioria da nação. A maioria da nação. E somos tratados como verdadeiros criminosos. Houve, inclusive, uma juíza que citou a cor preta como a cor do crime. Um absurdo. Eu me lembro de um outro soneto que escrevi sobre um policial, que diz assim: o guarda seu celular esqueceu. No banco do seu carro foi largado. O guarda pensou que fora roubado. Eis um negro. Pronto, enlouqueceu. É ladrão, sim, e do meu celular, conclui tal guarda pelo seu saber. Agiu, fez por saber o que fazer. Atirou sem ao menos perguntar. Essa negrada sempre nos faz isso. A dúvida não lhe incomodou. Um guarda nunca pode ser omisso. Esta bala não seria perdida. Não se faz branco negro que roubou. E seu celular valia tal vida. Você percebe aqui a gravidade do que aconteceu? Um policial esqueceu o celular no carro, pensou que tinha sido roubado, viu um negro. Achou que era o negro que tinha roubado, puxou da arma e matou o sujeito, matou o ser humano negro. Porque só podia ter sido ele que roubou o carro que ele esqueceu, o celular que ele esqueceu no carro. E ele não ia tratar um negro como se fosse branco. Não, porque se fosse branco ele perguntaria. Não, ele simplesmente sabia o que fazer, fez, atirou, matou. Depois achou o celular no carro. Custou uma vida. Que celular vale uma vida? É disso que nós estamos vivendo. É assim que acontece. É desse jeito. É uma angústia. É o racismo estrutural. Os negros ganham menos do que os brancos. Simples assim. Por quê? Por não terem competência? Por não terem o mesmo currículo? Não. Tem a mesma competência, o mesmo currículo. Não tem nada a ver com currículo, não tem nada a ver com competência, tem a ver com a cor da pele. Porque a pele é negra, ganha menos. É um absurdo. Essa segregação precisa ser denunciada o tempo todo. É um absurdo.
E é interessante que o pessoal chama a nossa abolição, entre aspas, de libertação da escravização, fim da escravidão, mas todo mundo ficou muito irritado quando a gente começou a falar em cotas, por exemplo. Mas deixa eu lembrar você de mais uma cena. Agora é uma cena bíblica. Quando Deus veio libertar Jacó, existe reparação financeira, compensação de tanta roubalheira, em nome dos que voltaram ao pó. Findou planos do terrível Egito. Livrar escravizados era tudo. Tem de fazer ou sofrer, se não libertá-los, será proscrito. Oh, que diferença da Redentora! Os que traficaram a nossa gente receberam oferta sedutora. Se livram de toda a pressão premente do Império Saxão, nação tutora, e com indenização condizente. Você sabia disso? Que na chamada abolição, nós fomos jogados na rua, alguns inclusive sem roupa, e quem foi avisado foi o senhor, o dono da fazenda, o pretenso dono avisado. Você sabia disso? Que nós não fomos indenizados por 400 anos de trabalho e que não viemos a ser considerados cidadãos em 1934, quando a gente passou a poder votar também? Isso forma o que a gente chama de racismo estrutural. Cabe a nós, conscientemente, nós negros e negras, conscientemente, nos levantarmos contra isso, em todos os lugares, inclusive na igreja, viu, irmãos? Inclusive na igreja. Aliás, queria que o William falasse mais sobre isso. Ari, essa conversa me faz lembrar dos textos bíblicos que Deus sabe que nós esquecemos. O esquecimento faz parte do ser humano. Então, a gente vê sempre na Bíblia Deus fazendo com que o povo judeu sempre venha ter lembranças. Então, ele sempre vai levantar um memorial. Lembro-me da ceia do Senhor, que é a ceia memorial. Lembro-me quando a nação de Israel sai, passa pelo Rio Jordão e dali então é retirado aquelas 12 pedras para que se levante um memorial. Então, são memoriais que são levantados para que as pessoas, para que as pessoas tenham em mente, não esqueçam do que aconteceu. E o esquecimento da dor que povoa a história, a tentativa de suprimir os vínculos reais com a história de resistência contra a injustiça, sempre vão ameaçar toda a defesa de dignidade humana. Então, mais do que nunca, a consciência, o Dia da Consciência Negra é um memorial que é levantado. Porque é necessário, meu amigo, meu irmão, uma rememoração contínua de que há pouco mais de um século, de forma institucionalizada, a cor da pele determinava quem era gente nesse país. Pretos e pretas, com lágrimas, até hoje colhem fruto disso. Que a barbárie continua, está na estrutura. E à medida que continuam as condições substanciais que tornaram a escravidão possível, a barbárie continua, está na estrutura. E não tem lugar para inocente nessa história, não. Não há lugar nem para a inocência, nem para o desconhecimento, ante um horror que a história nos traz. Machuca ouvir isso? Te incomoda? Machucou muito mais. Homens e mulheres, pretos e pretas, que foram assassinados, retirados da sua pátria, da sua família,
para serem coisificados aqui nessa terra. Está na nossa estrutura. Precisamos fazer da consciência negra e outras coisas, como um memorial. Precisamos levantar um memorial. Sabe o que é isso? Isso é a trave no seu olho. É a trave no olho desta nação. É a trave no olho Brasil. É a nossa trave. É a trave que está no nosso olho. É a trave que está no olho do Brasil ali. É verdade. E eu me lembro de ter visto o Museu do Holocausto, que é um memorial sobre o que aconteceu com o povo judeu sob a ditadura e a ditadura do Hitler, como eles foram trucidados, mortos, 6 milhões de pessoas. E há lá um do Holocausto para que a humanidade nunca se esqueça da barbárie. Barbárie que volta e meia dá sinais de vida. Aqui no Brasil mesmo nós estamos vendo uma espécie de renascimento nazista, inclusive o presidente da República já foi acusado de nazista e alguns dos seus ministros, inclusive, já foram por terem uma estética nazista. Enfim, mas o memorial ele realmente serve para isso. E a gente precisava ter um memorial da escravização. Precisava mesmo, e é urgente, para que a gente se lembre que há um crime histórico que aconteceu nesse país e precisa ser reparado. Tá certo? Me lembro de um outro soneto que fiz que diz o seguinte: racismo, crime mais e mais firmado. Quem o comete ficou sem vergonha. Sim, desinibiu sua peçonha. Assim, em plena luz, escancarado. A boca fala do coração cheio, pois tanta maldade não se cala. Do jeito de ser que tal mal exala, está na branquidade tal veio. Um branco diz ao mostrar sua cor, preto disso tem inveja. Um gesto que pede grito de basta. Isso tem de nos provocar horror. É marca do racismo no Brasil, ignomínia com postura de casta. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos encerrar esse modo vivendi no Brasil. Temos de mudar esse modo de viver no Brasil. E isso se faz com justiça, com cotas, com escola, com tudo que o ser humano tem direito e com reconhecimento da dívida histórica. E aí um memorial da escravização seria muito bem-vindo, para que nós nos lembremos do crime histórico cometido no Brasil e da reparação que ainda a ser feita. E isso dentro da igreja evangélica também, tá certo? Que muitas vezes usa a cor preta para falar do mal, do maligno, como se o diabo fosse preto, enquanto que os anjos de Deus são todos loirinhos. Isso tem de acabar. Isso tem de acabar. E outra coisa, o fato de você ser negro dificulta a sua ascensão na eclesia, na carreira pastoral. É muito complicado, tudo isso precisa ser tratado com cuidado. Mas é isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos chegar a essa nação de iguais, essa nação que repara os crimes históricos cometidos aqui. E de todos, um dos maiores cometidos é o cometido contra os negros, que continua sendo cometido assim como cometido contra os indígenas, que também continua sendo cometido. Nós temos de buscar a libertação que Cristo traz, porque Cristo disse:
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é isso que nós queremos. Verdadeira libertação e verdadeira liberdade. E isso, meu irmão, minha irmã, é comigo e você daqui para frente.